Pois é, sai ano entra ano e a gente volta a falar de um assunto que, infelizmente, não sai de pauta no Brasil: a percepção da corrupção. O resultado mais recente acabou de sair e, olha, a palavra-chave continua sendo estagnação. Parece que o país está preso no mesmo lugar há uma década. Então, vamos mergulhar nesses números para entender o que eles realmente querem dizer e por que o Brasil parece estar parado no tempo. Bom, antes de tudo, vamos alinhar aqui o que é esse tal de índice de percepção da corrupção. É super importante entender que ele não mede a corrupção em si, porque, convenhamos, isso seria quase impossível de fazer. O que ele mede é a percepção que especialistas e gente do mundo dos negócios têm sobre a corrupção no setor público. A definição é essa aí, bem direta: o abuso do poder que foi confiado a alguém para benefício próprio. E essa é a nota do Brasil: 35. Só um número assim seco pode não parecer muita coisa, né? Mas acredite, por trás desse número tem a história de uma década inteira. Ok, agora vamos dar um pouco de contexto para esse número. O que esse 35 realmente significa para a situação do Brasil hoje? Então vamos lá. Com 35 pontos numa escala que vai de 0 a 100, o Brasil amarga a posição 107 entre 182 países. Ou seja, a gente está lá embaixo na tabela, isso nos coloca num dos piores patamares da nossa história e, claro, numa posição global bem delicada, que só reforça essa imagem de fragilidade institucional. E essa linha do tempo aqui, ó, ela conta a história toda. Se a gente olhar para a última década, lá em 2012, o Brasil chegou a ter 43 pontos. De lá para cá, foi uma queda brusca e depois essa estagnação que não larga a gente. A nota de 35 não é exatamente uma novidade. Essa variação de um pontinho de um ano para o outro nem é considerada significativa. O fato é, não existe uma recuperação consistente à vista. Certo. Mas e aí, como é que o Brasil se sai quando a gente compara com o resto do mundo? E com os nossos vizinhos aqui do lado? Esse gráfico deixa tudo bem claro. A nossa nota, 35, está bem abaixo da média global, que é de 42 pontos. E também está abaixo da média das Américas, que por acaso também é 42. E o mais preocupante, o Brasil está estagnado abaixo dessa média mundial desde 2015. Faz tempo. Agora, olha que interessante essa comparação na América Latina. O Uruguai lidera e com folga em 73 pontos. É outra realidade. Chile e Costa Rica também estão bem na frente. E o Brasil? Com 35, a gente fica atrás da Argentina e da Colômbia, e perigosamente perto de países onde a percepção de corrupção é ainda pior. É um sinal de alerta, né? E só para a gente ter uma ideia da escala completa do índice, vamos dar uma olhada nos extremos. Lá no topo do ranking mundial está a Dinamarca, com 89 pontos, um exemplo de país percebido como super íntegro. E lá na outra ponta, a Somália, com só 9 pontos. Essa diferença brutal mostra o tamanho do desafio que países como o Brasil têm pela frente. Tudo bem, mas a pergunta que vale $1 milhão é: por quê? Por que o Brasil está preso nesse ciclo? Quais são as raízes desse problema que parece não ter fim? Essa frase do Bruno Brandão, da Transparência Internacional, resume bem o paradoxo que a gente vive. Ao mesmo tempo que o Brasil mostrou força para defender a democracia, por exemplo, o país também foi palco de escândalos gigantescos que minaram a confiança de todo mundo e só reforçaram essa sensação de que, no fim, nada acontece. A famosa impunidade. E o relatório aponta umas causas bem diretas para essa nota baixa. Primeiro, a infiltração cada vez maior do crime organizado no aparelho do Estado. Segundo, as investigações sobre os desvios de emendas parlamentares, como no caso da Codevasf. E, para completar, fraudes enormes em esquemas de previdência e no setor bancário. Ou seja, tudo isso aponta para uma fragilidade das instituições que simplesmente não melhora. Mas o relatório não fica só no diagnóstico, não. Ele também aponta alguns caminhos possíveis, sabe? Traz recomendações bem claras do que poderia ser feito para tentar reverter esse quadro. E o ponto-chave é que são propostas bem concretas. Por exemplo, a Transparência Internacional recomenda fortalecer os critérios de integridade na hora de nomear gente para altos cargos. Recomenda também investigar fundos desvios com as emendas e, muito importante, garantir que os acordos de leniência, sabe, aqueles feitos com empresas que colaboram com as investigações, sejam técnicos, transparentes e que as punições sejam justas e eficazes. E a gente termina com essa reflexão. Depois de analisar todos os dados, as causas, a questão que fica martelando na cabeça é essa. Por um país com potencial imenso do Brasil, qual é o custo real de ficar parado por uma década inteira na luta contra a corrupção? O que a gente perde em investimentos, em confiança, em desenvolvimento de verdade? Fica aí a pergunta.